Marco, você que tem, por exemplo, uma casa de análise independente. O início, uma casa de análise explica um pouquinho para o pessoal quando você for trazer a sua resposta, mas a minha pergunta é o seguinte: a pessoa tem condições, se ela estudar ou se ela tiver o apoio de uma casa de análise, a investir sozinha? Uhum. Ou ela precisa de alguém, independente que seja do mercado? Eu acho que os dois, assim, a casa de análise, ela surge como uma regulação nova, recente no Brasil, não é de 100 anos, assim, é algo relativamente novo. Uhum. Na verdade sempre existiu, mas começou-se a estimular realmente a existência de casa de análise de alguns poucos anos para cá, né? Uhum. Justamente para ter, eu acho que o importante da casa de análise é como, assim, por exemplo, hoje você vem aqui na BMC News, né, como referência de opinião. Mas aqui na BMC News a gente escuta 3, 4, 5 opiniões diferentes. E a casa de análise é justamente para isso. Porque eu gosto, por exemplo, muito da análise feita pela minha corretora. A corretora que eu uso, que eu tenho conta. Mas será que é a única opinião? Né? E se tiver um outro analista que está falando justamente o oposto, justamente o inverso? Será que existe algum viés, existe algum conflito de interesse? Né? Que a gente sabe de fato aqui, a gente não é questão de esconder, é questão realmente de falar que o analista pode em algum momento estar conflitado, no sentido, o meu banco vai ter uma operação com essa empresa aqui, então eu não posso falar mal dessa empresa, eu vou sempre falar bem, né? Que eu tenho muito crítica a isso, que até a gente como analista fala assim, quem que é o analista que está recomendando venda, que está na ponta oposta, que não gosta, né? Que eu falo que eu perco meus seguidores e meus amigos, né? Faço às vezes 70 mil inimigos de uma vez só, que é justamente isso. E eu vejo um olhar não como de não gosto do business ruim, não, eles são, que é um pouco da minha crítica até para os bancões, né, tradicionais. Eles continuam muito bons, ganhando dinheiro, só que eu como analista, não vai ser mais o mesmo Itaú, não vai ser mais o mesmo Bradesco dos últimos 20 anos, não serão os próximos 20 anos, vai ser completamente diferente. Só que eles também, alguns deles rapidamente se adaptam, compram empresas, fazem startups, outros não, outros vão ficar no caminho. Então, muita gente, a gente faz análise para trás e fala assim, mas o Itaú sempre teve ROI de 20%, sempre entregou dividendos, mas será que os próximos 20 anos vão ser iguais? Se a gente olhar os últimos 5 anos, já mostra que não é um tão bom investimento, as interações desses bancos. Então, a casa de análise, ela surge para ter uma segunda opinião do investidor. Eu acho que sempre vai precisar de um assessor, sempre vai precisar de um consultor, de um planejador financeiro para executar de fato. Porque eu sempre falo aqui também no Research, eu falo assim, pessoal, mas eu recomendei ação X, mas eu não sei se no seu portfólio, por exemplo, a gente recomendou PetroRio, uma ação do setor de petróleo, mas eu não sei se no seu portfólio já tem a Petrobras. E isso um assessor vai dizer, fala assim, mas você está aumentando muito a posição aqui em ações. De repente, com essa adição, você adicionou 70% da sua carteira, virou renda variável. O assessor já vai alertar, o planejador vai olhar e falar assim, você está muito exposto. Exposição desnecessária. Né? E você está muito concentrado no mesmo setor. Você está comprando PetroRio e Petrobras, que praticamente andam muito juntas. Né? Esse é um trabalho de um planejador, de consultor, de um planejador, enfim, consultor. Então, a nossa opinião aqui é para adicionar, né, uma informação, debater com o cliente, né, o cliente ter uma outra opinião. Alguns seguem, alguns realmente adicionam, outros não seguem nada, mas esse é o trabalho da análise. A emoção e a razão, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, então nós somos certificados, nós somos regulados, é uma regulação muito séria, muito, enfim, muito em cima, né? Porque a gente sabe da responsabilidade. Porque com certeza. Se vocês dois, por exemplo, eu falo assim, tem que comprar PetroRio, né? Você com o patrimônio do Ronaldo aqui, 100 milhões de reais. Ele vai lá e compra 10%, 10 milhões. Né? Mais a Bru aqui, mais 10 milhões. Só essas duas recomendações vocês já fazem metade da compra do dia. Então, é uma responsabilidade muito grande esse trabalho. Então, por isso precisa ser certificado, precisa ser regulado, precisa ser muito bem acompanhado. Mas, ao mesmo tempo, é justamente para trazer essa opinião independente para agregar na decisão do investidor final, né? Eu entendo até que o papel hoje de um especialista é porque é diferente você ter acesso à informação e você entender o que aquela informação carrega. Né? Tem muita gente que lê, tem o investidor pessoa física, ele paga um relatório de research, ele tem acesso à informação, tem uma influência que ele segue. Só que até teve uma pesquisa recente da
da Ambima, né? Ambima foi da B3, que coloca que eles confiam, na média, 2% da tomada de decisão do investidor é por conta do gerente de relacionamento, e assim, é disparado lá na frente, não lembro o percentual, que é influenciado pelo próprio influenciador e por amigos, né? Então, a decisão das pessoas ela é muito mais emocional que racional. Então, pô, eu tenho informação. Aí você pega, por exemplo, o relatório da Research, tipo, eu olho, eu vou saber interpretar. Algumas coisas, obviamente, eu não vou saber como você sabe, mas não vou ficar perdido. Agora, a pessoa que não investe, pega aquilo ali, ela acaba indo muito o quê? Pô, deu certo lá atrás, vai dar certo agora. E aí eu vi agora no evento da Americanas, uma pessoa que eu não sou próximo, mas que eu conheço, que não imaginava, assim, o cara tinha 60% da carteira Americanas. Exato. Que loucura. Então, assim, que apostava muito no. Primeiro que, assim, acho que na cabeça dele, pô, um setor do varejo, ele não teve a leitura, a malícia de olhar que, pô, a gente tá num cenário de juros altos, assim, não tem um horizonte, assim, de redução, e assim, ele foi para um setor que é totalmente exposto, foi com uma concentração que se fosse em 4 ou 5 players, que já seria muito exposição para o varejo, ainda mais em uma empresa. Faltaram as bases, né? Primeira base, diversificação. Diversificação. A segunda base, varejo, acho que em qualquer lugar do mundo é instável. Não é só porque é Brasil, né? Varejo em qualquer lugar do mundo é instável. Eu tenho essa preocupação. Mas daí a gente tem o outro lado, né? Eu acho que é a outra ponta, que quem tá ali do outro lado também quer uma dica muito fácil, porque investir dá trabalho. E aí que esse ponto da facilidade, e assim, se fosse, seria muito bom se o aprendizado, se o erro lá do passado ensinasse, mas não ensina. Daqui a pouco, na hora que tiver a primeira queda da Selic, vai vir um monte de gente, vai ter gente que vai se afundar no varejo, porque vai lembrar o quê? Pô, em 2021 ali a gente teve Magalu, Via, todo mundo ganhando varejo ali, colocava, dava dinheiro. Mas ninguém lembra que MAP e Mesbla faliram. Aí você vai ver, as pessoas estão vendo agora toda essa derrocada, os problemas, mas a hora que elas começam a ver, no mês saltou 30%, elas mergulham de novo, porque assim, pelo menos a percepção que eu tenho é que a maioria desses investidores que ganharam um pedacinho do Nubank, que ganharam incentivo dos influencers para investirem na bolsa ou tratarem bolsa como um jogo, como uma aposta, eles estão vendo simplesmente a questão do resultado passado. Eles olham muito retrovisor e eles acabam tomando aí decisões totalmente responsáveis, assim, acreditando que aquilo ali vai se replicar. É falta de base. Mas acho que uma boa diversificação já teria resolvido, assim. Teria. Por mais que você tivesse exposição a varejo, a Americanas, pô, eu que adoro equity, adoro ações, adoro investimento em bolsa, eu acho que faz sentido todo mundo Somos ter dois. Eu também sou uma participação. Pode ser uma participação grande, ou porque mais que todo mundo tem que ter. Mas você pegar, um investidor padrão, né? Pô, vamos ter 30% de ações. Então, 100 mil reais, 30 por 30 mil, né? Ninguém vai ter 30 mil de uma ação só. Você vai ter quebrado, né? Então, às vezes, eu estou falando de 2, 3%. Então, um investidor de 100 mil reais teria 2 mil reais em Americanas, 3 mil reais, né? Numa alocação normal, bem diversificada. Perder 3 mil reais, ninguém gosta de perder 3 mil reais. Mas é aceitável perder 3% em renda variável do todo. Não te quebra. Então, sem fazer muita conta, e aí agora o Ronaldo vai me xingar e é hora de momento de perder a amizade, né? Mas assim, eu já passei por estrategista em vários bancos, corretoras, e até esse movimento assim dos bancos corretores quererem gerar muito resultado, né, de metas, enfim, e o próprio gerente ali, o alocador, planejador, começa a ver que dá resultado, que traz o cliente. Aí às vezes eu pegava umas carteiras como estrategista, né, e são produtos que foram bem, né, 1 ano, 2 anos, por exemplo, o fundo, né, esse fundo aqui ele capta muito bem. Tudo bem, traz o cliente, fala do fundo, capta o cliente e aloca no fundo. 5%. Aí passa outra meta, 10%. Aí chegava uma hora e falava assim, pô, deixa eu ver a carteira dos clientes, né? Todas as carteiras, tudo tinha 70% em um produto só, num fundo só, né? Eu falo assim, cara, se esse fundo um dia tiver Americanas e ele der menos 5, a carteira do banco inteiro vai dar menos 5, assim, vai ter todos os clientes reclamando, né? Então, acho que é importante, lógico, todo mundo tem suas metas, todo mundo tem
ninguém vive de luz, né? Precisa crescer, enfim. Mas acho que essa preocupação na educação, ela passa por todos os segmentos, independentes, gente ligada a bancos, corretoras, assessores, consultores, né? E cada vez mais também o investidor está muito bem informado, né? Eu falei assim, pô, tem uma diferença entre ter acesso à informação e ele interpretar, mas ainda assim ele é mais crítico do que ele era antes. E até mesmo por conta da competitividade, você pega, por exemplo, hoje, não estou nem falando do cliente private, estou falando do cliente ali, de um low private, ali que tem uma patrimônio que, pô, de uma alta renda, que ele não teria uma assessoria de wealth, nada. Esse cliente hoje ele é muito bem atendido. Então, o erro de uma estratégia, pô, hoje assim, é letal, porque tem muita gente ali assediando. Antigamente, para você ter uma assessoria dedicada, você teria... Era bem mais difícil. Ali era, o cara ultra high, tinha 50 milhões. Hoje você pega pessoas que têm 1 milhão, 3 milhões, que às vezes assim, até 300 mil. A maioria dos lugares baixou para já tem ali 300 o assessor, mas assim, eu falo aquela coisa mais premium mesmo. Ali, o cara sentindo uma family office quase tendo 1 milhão, 3 milhões. Então a margem para erro era cada vez menor, né?